O Espaço Pouco está de volta e hoje a nossa conversa é sobre a escassez de água que o país enfrenta. E a igreja, mais uma vez, se posiciona em momento importante na vida do país. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e grão-chanceler da PUC Minas, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, em pronunciamento público, lança a campanha educativa da Arquidiocese que incentiva o uso solidário e consciente da água. Amados e amadas de Deus, saúde e paz. A água não é de graça, como muitas vezes pensamos. Vai ser o grave problema que pode nos levar a uma guerra, adverte o Papa Francisco durante reunião com colaboradores da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. No Brasil, nossa igreja, por meio da campanha da fraternidade, já no ano de 2004, promoção da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, também já alertava que era necessária uma grande união para preservar a água. Com o tema Fraternidade, Água e o lema Água, Fonte de Vida, a campanha da Fraternidade 2004 buscou ressaltar que água e vida são indissociáveis. A preservação dos recursos hídricos é, portanto, obrigação de todos. Estamos vivendo uma crise hídrica sem precedentes, especialmente na região sudeste do nosso Brasil, e já sentimos as consequências da falta de água. E é neste contexto que cada pessoa é convocada a refletir sobre suas próprias atitudes em relação ao uso consciente deste bem precioso, essencial à vida. Evitar o desperdício de água é compromisso e tarefa de todos os cristãos. A falta de água é claro sinal de que a humanidade, como consequência de seus próprios atos, está em sério perigo. Por isso, como cristãos, somos convocados a agir para ajudar a mudar essa grave situação. Pedimos às nossas comunidades de fé que se mobilizem para a importante campanha educativa e solidária. Pela vida, economize água, cuide do meio ambiente. Solicitamos que durante as celebrações todos rezem para que ocorram as chuvas necessárias. Muito importante também é renovar sempre, nos momentos de oração, o compromisso de se preservar a água e o meio ambiente. Nesta campanha de nossa amada Arquidiocese, em cooperação com outros segmentos da sociedade, nós devemos buscar ações criativas que possam ajudar a preservar os recursos hídricos. Vamos investir em importantes iniciativas e processos educativos para receber de verdade o que é necessário para revertermos o desequilíbrio ecológico. O respeito à natureza e seus recursos é obrigação de cada pessoa, principalmente de quem partilha a fé cristã. Vamos caminhar unidos para preservar a água, dom de Deus que é base para a vida no planeta. Eduardo, com tantas campanhas, assim, mobilizações, você acha que as pessoas vão se voltar mais para o ambientalismo? A igreja já fez a campanha da fraternidade desde 2004, está tratando desse tema. Você acha que essas mobilizações ajudam? Bom, Maria Helena, o Wellington falou no início de racionamento. E a gente não escuta muito a racionalização desses processos. Então as pessoas tinham que parar para pensar. O Dom Valmor acabou de falar, a água não é abrir a torneira, tem todo um processo para poder produzir essa água, a água potável, porque a água é um bem da natureza, mas a que nós recebemos, ela é tratada, então ela é um produto mesmo. Agora, a ANDA, ela vem ao longo da sua história realizando várias campanhas, blitz, sensibilizadoras. Então, dentro desse tema da água, ela também tem a sua postura. O Instituto Hall é muito mais só um parceiro institucional. Ela tem lá os seus apoiadores, que são aqueles que incentivam, que protagonizam junto com a ANDA, né, no material que é distribuído, na forma como se fala. E a ANDA vem fazendo isso há muitos anos. Então, as pessoas, inclusive, têm uma simpatia. O problema é que agora não se trata só de simpatia. Agora trata-se, inclusive, da sua rotina, desde a hora que você acorda. Porque se você chegar ao levantar e não tiver uma aguinha para você escovar os dentes, já aquilo ali já começa a te incomodar. E aí esse incômodo ele vai tendo uma progressão.
durante o dia. Dessa forma, as pessoas têm que ter essa postura proativa em relação ao uso ao consumo da água. Professor Marcelo, o tratamento de rios e poluídos e do esgoto diante dessa crise não seria uma solução para tentar reverter esse quadro? Eu acho, Wellington, pode até passar por isso, mas num futuro que talvez já não esteja aqui para assistir. Talvez você e a Maria Helena, sim. Há países, por exemplo, Singapura, que é uma cidade-país, ocorre o tratamento do efluente, dos esgotos, e esses esgotos retornam para a estação de tratamento de água. É um dos casos raros no mundo de reuso nesse contexto. Aproximadamente 80% da água disponibilizada pela companhia de saneamento, no caso aqui de Belo Horizonte, mas pelas concessionárias, retornam como esgoto. O que eu acho que vai caminhar para a redução das perdas e o uso mais consciencioso. E na perspectiva, no caso em nível domiciliar, de captação de água de chuva e utilização de águas cinzas. As águas cinzas são aquelas águas utilizadas nas residências que não são as águas de cozinha de vaso sanitário. Essas águas podem ser usadas para lavagem de piso e rega de jardins. Com isso, já vai reduzir significativamente a demanda da água disponibilizada pela concessionária. Agora, a possibilidade de tratamento e, no futuro, reusar essa água, sim. Eu acho que muitos anos vão passar para que isso chegar aqui no Brasil, essa situação. Deixa eu só complementar o que o Marcelo falou, que nós não estamos tocando nesse assunto. Por exemplo, o papel fundamental de todo o comércio e indústria. Eles tinham que reutilizar água, eles tinham que reciclar essa água deles. Algumas empresas aqui, em torno de Belo Horizonte, inclusive, fazem isso com um grau de eficiência extraordinário. Então, isso aí também, porque eles são os altos consumidores de água, juntamente com a irrigação. Sim. Entendeu? Então, esse pessoal também tem que levar a eles essa sensibilização. Não só a nós, porque nós somos só uma ponta, e talvez a ponta mais fraca. No Brasil, aproximadamente, Eduardo, dados de 2010, 27% da água disponibilizada, consumida no Brasil, é água de abastecimento, essa que vai nas nossas casas. 18% é da indústria. O restante é pecuária e irrigação. Então, quando se pensa na demanda global, em nível mundial, a gente guarda muito esse número 70, 20, 10. 70 para indústria e pecuária, 70 para pecuária e irrigação, 20% para a indústria e 10% para abastecimento humano. Como o Brasil, 85% da população mora nas cidades, isso explica os nossos 27%. Se essa crise hídrica ela podia ter sido evitada se o governo e as concessionárias tivessem ouvido os relatórios que já estão sendo passados há mais anos do que... Não foi agora que surgiu, né? Ela poderia ter sido evitada se já tivessem sido pensadas soluções... Não sendo só a falta de chuva do ano de 2015. Que não é o principal motivo. Foi publicada a Lei da Política das Águas. Existe a obrigatoriedade de fazer os estudos, que são os famosos planos diretores de bacia. Isso tudo no papel, em alguma parte também, no momento da gestão governamental, isso foi realizado. Nós temos, teoricamente, 35 ou 36 planos diretores de bacia elaborados. Mas quem que escutou o que estava escrito ali? Qual a força que os comitês de bacia têm, além de simplesmente ficar liberando outorga de água, que também é um outro papel, que não representa? Existem os indicadores de água, o que chamamos Q710, que hoje é amplamente discutido o percentual que eles determinam para o Q710. Q710 é um índice que eles usam de qualidade da água, de quantidade da água, que eles falam assim, não adianta eu falar isso para as pessoas, 7 dias, sabe assim, 7 dias contínuos para uma temporada de 10 anos, histórico de 10 anos, as pessoas não têm a menor ideia. Se eu chegar para uma pessoa e falar que 1 quilo de carne gasta 21 mil litros de água, também isso não adianta falar. Nós temos que falar aquilo que está pertinho delas, sabe assim, que tem que usar com parcimônia a água, não pode ter esse desperdício que existe hoje. E o governo é o primeiro que tem que ser sensibilizado. Porque ele que tem a canetinha, ele que tem o papel, ele que é o implementador das políticas públicas, ou seja, ambientais ou de recursos hídricos, não importa. Eles é que têm que dar e não são cobrados disso. Ninguém cobra disso. Na hora de cobrar, nós é que vamos pagar a conta. Existem dados de que dos vazamentos nas tubulações. No ano de 2013 foi divulgada uma pesquisa que se
Se aquele tanto de água que foi desperdiçado não tivesse tido esse problema, em São Paulo daria para abastecer a cidade durante 4 meses. Existem projetos e soluções para conter esses vazamentos? Eu acho esse número, comentei com você, Wellington, eu acho esse número exagerado. Quer dizer, implicitamente está dizendo que perde-se por vazamento 1/3 do que se é disponibilizado. Não, eu acho que não. Eu acho que perde-se alguma coisa entre 10% e 15%, o que é significativo também. Aí seria perto de 1/7, chegando até 1/6 do que se é disponibilizado. Na realidade, isso se reduz. Essas perdas ocorrem por vazamento e por extravasamento de reservatórios. Por vazamento, as concessionárias podem combater reduzindo as pressões nas redes, desde que isso não acarrete o desabastecimento. Que é a principal causa, né? Isso e redes mais antigas. Exatamente. E não redes há mais manutenção antigas. das tubulações das redes. São 60 quilômetros de rede que a gente tem em Minas Gerais, a Copasa, só a Copasa, porque os outros dados a gente não sabe disponível. Então, é pressão muito grande e ela não aguenta. Aí no caso das pressões e a idade das tubulações. Há tubulações aqui em Belo Horizonte mais velhas do que eu. Eu sou de 1960. Então, e que estão funcionando adequadamente. Mas esse cuidado a concessionária tem que ter. A maior parte das perdas, se dá na redistribuição. Essas denominadas perdas físicas. Agora, as perdas totais é esse número que você falou, da ordem de 30%, 35%. Só que uma parte dessas perdas, a água não efetivamente se perde. Pode ser usada e não é tarifada, pode ser utilizada como descarga de rede. Então, isso não pode ser franquia. Alguns hospitais públicos no interior é muito comum, não pagam água, então isso entra nas perdas, a água foi efetivamente utilizada. Agora, a perda real, a perda física, eu estimo aqui em Belo Horizonte entre 10% entre 10% e 15%. Eu acho difícil que passe desse número. Em São Paulo, a mesma coisa. Para a gente encerrar, eu gostaria que cada um de vocês falasse para a gente como que vocês acham que vai ser o futuro da crise daqui para frente. Temos como reverter a tempo? Ainda há tempo de... Eduardo, primeiro. Se você soubesse, não vamos falar não, porque nós vamos ficar muito ricos nessa história. Na realidade é o seguinte, o que eu andei lendo... A população está preocupada. Planejamento, olha, base de tudo questão do planejamento. Agora, planejamento não é de papel, não. Sabe? Se não é planejamento estratégico para 2050, não. E um pouco de torcida também. Essa não tem jeito. Mãos à obra mesmo. Vamos chamar os índios para fazer progelância. Na realidade é o seguinte, novembro choveu a média, próximo dela. Dezembro choveu perto da metade da média. Janeiro choveu 40% da média. Fevereiro está começando bem. Então, se fevereiro e março choverem a média, a gente sobrevive. Essa sensação que eu tenho. Falar mais que isso seria... Com parcimônia. Com parcimônia. Com parcimônia. E a redução tem que dar para as classes mais abastadas. Nós estamos vivendo um drama que os nordestinos conhecem sobejamente. Dom Pedro II percorreu o Nordeste no meio do século XIX e prometeu empenhar todas as joias da coroa para resolver a seca no Nordeste. Dom Pedro II, para quem está nos assistindo, tem 150 anos. Se empenhou as joias ou não, eu não sei, mas que o problema da seca continua. E a gente está padecendo por isso. Queríamos, então, agradecer a participação do professor Marcelo, do professor Eduardo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. À disposição, né, Marcelo? Maria Helena, que a água não nos falte. Tomara que não. Na próxima quinta, a gente volta com mais um Repórter PUC. Sempre às 4h30 da tarde. Participe, envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e, é claro, eu espero por você. Obrigado e até amanhã. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau.